Muito bem, bom dia a todos. Hoje é dia 23 de junho de 2026, véspera de São João, o ápice das celebrações juninas. Não contamos com a presença da Eliana, que está acompanhando um grupo de formação de aconselhadores biográficos, mas vamos dar continuidade à leitura da quinta palestra, da quinta conferência do volume 1 das Observações Esotéricas de Relações Kármicas. Antes, eu vou fazer um breve resumo do que nós lemos até agora, e aí, se faltar, o que for para completar, por favor, sintam-se à vontade. Ele começa falando que o destino humano depende de fatores externos e internos, que depende da nossa constituição física e etérica, e também do que levamos para o mundo exterior com o nosso corpo astral, baseado nas antipatias e simpatias, e baseado no nosso eu também. Mas também no nosso destino faz parte o que é trazido, né, o que vem ao nosso encontro como simpatia e antipatia, além de todas as situações em que nós nos envolvemos durante a vida. E muito importante é a situação da nossa saúde ou doença na vida. E que atualmente, para esses estados, que são muito importantes para cumprimento da nossa missão, isso é muito atualmente pautado na hereditariedade. Então, se a pessoa tem um talento, tem um dom ou tem doenças, a pergunta é de quem puxou, né? De que lado veio? Vê pela família, pelo lado físico. E a gente não lembra de entender o real significado da entidade humana, né? Do ser humano, quando ele vem aqui para a Terra. Então, ele fala que o corpo físico ele é herdado, e ele fala, né, que ele traz aquela explicação de que esse corpo físico, ao nascermos até mais ou menos o primeiro setênio, ele é um molde. Os pais nos dão esse molde, mas que nós, internamente, a partir do que nós intencionamos fazer na nova existência, vamos quebrando esse molde, vamos dando a nossa feição, os nossos gestos no nosso corpo físico. Então, ele fala que as doenças infantis são uma parte disso, a troca dos dentes é o ápice, né, da quebra desse molde, que aí já é tudo nosso. E ele fala, né, então, por que que o ser humano precisa de um modelo, se nós somos, né, espirituais, nós individualizamos nosso corpo etérico, por que que o corpo físico nós próprios não trazemos já o nosso corpo físico? Então, o Steiner diz que a partir da influência de Lúcifer e Ahriman no ser humano, nós perdemos a capacidade de, de formar o nosso corpo físico. Nós precisamos dos pais, da hereditariedade, é o que ele chama de pecado. Como que é pecado? Eu vou falar pecado original. Está, então, relacionado à origem do corpo físico.
E ele fala que é importante para essa mudança a nossa força interior, porque lembra que a gente escolhe tudo entre a morte e um novo nascimento, inclusive os pais. Mas quando chega aqui, a gente traz as nossas intenções, mas esquecemos, né, o que foi intencionado, mas isso está em nós. E vai depender da força interior de cada um mudar mais ou menos esse molde herdado, que alguns transformam-se totalmente e algumas pessoas mantêm como ideal o que ele viu lá, aqueles pais né, são os pais ideais, então ele mantém, ele não se transforma tanto assim. E também aí ele vai falar do. E quando numa vida nós temos muito interesse pelo mundo externo, pelas pessoas, na vida seguinte a gente vem mais saudável. E quem passa pela vida com certa indiferença, numa vida futura, ele virá mais propenso a doenças. E daí também é um desafio essa herança hereditária, né? Para ele superar isso, superar esse karma. Eu acho que era mais ou menos isso. Não sei se ficou claro. Tudo bem? Podemos. Deixa eu só perguntar uma coisa. Quando a gente, sim, a gente pensa, puxou esse jeito de ser do pai, da mãe, de alguém lá. Mas, na verdade, isso aí seria como se fosse uma egrégora de situações que não são hereditárias de ancestrais, mas, por exemplo, vou dar um exemplo. Problema de cabeça, vai. Entendeu? Depressão, aquela bipolaridade, entendeu? Quando você vê mais de uma pessoa na sua família, entendeu? Então, Rosana, não sei. Olha, essa coisa do karma, quanto mais eu leio, mais complexa ela fica. Entendi. Então vamos para frente que nós. Não, então pode ser assim. Eu acho que pode ser tudo, porque ele fala alguém que não tem força para lutar contra a hereditariedade. Pode ser que então ele fique nisso, repetindo esse modelo. Tá, entendi. Mas pode ser que, mesmo que tenha alguém na família, isso não seja repetição do modelo, ele tenha trazido, e talvez o desafio dele seja vencer isso, não ter a doença ou superá-la. Entendi. Tá bom. Então, é assim: tem o geral e tem o individual. Entendi. É que Então, eu vejo esse negócio de geração também, por exemplo, gente de uma certa geração, da minha. Então, parece que os problemas, vamos dizer que são problemas ou são desafios, eles são muito similares, né? você diz assim, nas várias pessoas, na família ou nas pessoas do As entorno? também, em amigas, as questões, tudo de uma geração, um intervalo de ano, vai, de Sim, 57 a 67, vai, digamos, todo aí, mundo. aí a gente pode pensar que entre os desafios da época. Lembra que ele fala lá no começo que tem o que nós trazemos e o que o mundo vai nos trazer. Essa parte aí eu não lembrava. É do comecinho. Então, Ana, pode falar. É que eu fiquei pensando, quando nós fazemos essa escolha pelas famílias, né? Porque essa escolha vem de muitas gerações. Será que a gente não faz essa escolha justamente para fazer
esse resgate para passar por aquilo. Então, de repente, eu venho numa família, vou falar uma bobagem, tá? Só para fazer uma alegoria qualquer. Tem uma família que tem muita catapora, que a catapora não é um caso de um transtorno, aí tem uma depressão. Uma família com muitos casos depressivos. Eu faço essa escolha porque justamente é isso que eu tenho que vencer nessa vida. Eu penso assim, que talvez seja isso também, não só um fator, mas o outro. E é engraçado, Cristina, porque há um tempo atrás eu estava estudando um pouco de psicose, e eu estava vendo os estudos, e essas pessoas caem justamente em famílias bem problemáticas. E eu fiquei com aquilo na minha cabeça, assim, falei, meu Deus, né? Por que que uma pessoa já com esse transtorno cai numa família totalmente desajustada? E aí depois eu pensei nisso, talvez essa escolha para esse desenvolvimento, né? Para tentar se superar nessa vida. Penso assim, posso estar errado. Não, pode ser também, Ana, porque veja, às vezes eu penso essas coisas. Se você tem muito problema, né, essa situação, e vem numa família toda estruturada que vai te carregar, que força você vai ter para lutar, para superar, para sua própria evolução? Então, de repente, é isso mesmo. Ele dá o exemplo, né? Que ele fala: alguém aqui pode falar, mas eu nasci numa família em que o pai, acho que ele usa o exemplo que o pai me bate, né? Me bateu muito. E a pessoa falar, mas eu fiz essa escolha. Então, Steiner diz, fez, porque o ponto de vista daqui da Terra é diferente do ponto de vista do mundo espiritual. Então lá a pessoa olhou e falou: esse é o tipo de pai que eu preciso para minha evolução. Aí quando chegar aqui vai falar que é absurdo, não? Mas então isso que você falou cabe. Nina, Aqui, abaixar a mão. Então, tem esse livro, Biografia e Psique, que fala sobre essas coisas. Esse livro aqui, Fases da Vida, o Bernard Livkud, ele fala que dos 21 aos 42, a gente é bipolar, porque a gente fica na luta entre ser e ter, ser e ter, ser e ter. Então, a gente tem essa tendência, né? E tem um outro que é muito bom, mas eu emprestei, que fala sobre transtornos mentais. É hum, bem interessante, quem se interessa por esse assunto, dá uma. depois manda para nós o nome, tá bom? Tá bom. Bom dia, doutor Paulo. Bom, eu proponho que a gente comece no primeiro parágrafo da página 108, para dar continuidade. Pode ser? Então vamos lá. Suponhamos que uma pessoa tenha pouco interesse pelo mundo físico circundante. Digamos que se interesse apenas pelo que importa diretamente à sua corporalidade. Por exemplo, se em alguma região se come bem ou mal, ou algo nesse sentido. Seus interesses, contudo, não ultrapassam esse âmbito. Sua alma permanece pobre. Essa pessoa não carrega o mundo dentro de si. Quando passa pelo portal da morte, leva pouco do que as manifestações do mundo cintilaram em sua direção para o mundo espiritual. Isso dificulta seu trabalho com as entidades espirituais, com as quais então convive no mundo espiritual. Devido a isso, ela não traz vigor, energia para estruturar seu corpo físico,
mas debilidade, uma espécie de impotência em sua alma. O modelo herdado dos pais vai atuar intensamente nela. A luta com o modelo expressa-se em uma série de doenças próprias da infância. A debilidade, todavia, continua. Ela elabora um corpo frágil, por assim dizer, exposto a toda sorte de doenças possíveis. Desse modo, o interesse anímico-espiritual de uma vida terrena transforma-se karmicamente na predisposição para a saúde numa próxima vida terrena. As pessoas que vendem saúde tiveram um interesse vivo pelo mundo visível numa vida precedente. Nesse contexto, os fatos isolados da vida realmente exercem uma influência extremamente poderosa. Realmente, devo confessar que hoje em dia é um tanto arriscado falar dessas coisas. Entretanto, apenas se poderá compreender as correlações do karma quando se está disposto a aceitar detalhes referentes a ele. Por exemplo, quando as almas humanas que atualmente estão na Terra viveram em uma vida terrena anterior, já havia pintura. E houve pessoas que não se interessaram por essa pintura. Hoje também há pessoas às quais é totalmente indiferente se tem penduradas na parede um horror pictórico qualquer ou um quadro muito bem pintado. Portanto, havia pessoas desse tipo na época em que as almas vivas atualmente existiram em uma vida anterior. Pois vejam, meus caros amigos, nunca vi uma pessoa com uma fisionomia simpática, com uma expressão facial simpática, que não se alegrasse com pinturas em uma vida terrena pregressa. Pessoas com uma expressão facial antipática, o que tem importância no karma dessa pessoa, isso tem um significado em seu destino. Sempre foram aquelas que passaram embotadas em indiferentes de maneira fleumática ao largo de pinturas. Prossigamos. Há pessoas que durante toda a sua vida, e isso já era assim em épocas mais antigas da evolução terrestre, nunca olharam para o céu estrelado, que não sabem onde está o leão, ou o Áries, ou o touro, e não se interessam por qualquer coisa nesse sentido. Numa próxima vida, essas pessoas nascem com um corpo de certa maneira flácido, ou então, mesmo que ainda recebam por intermédio do modelo herdado dos pais, que lhes permite vencer essa dificuldade, o corpo que elas mesmas estruturarão será flácido, sem forças. Portanto, pode-se reconduzir o estado de saúde que uma pessoa apresenta em uma vida terrena aos interesses que ela teve pelo mundo visível em toda a sua plenitude na vida precedente. Pessoas que em nosso tempo, por exemplo, não têm qualquer interesse por música, para as quais o elemento musical é indiferente, com toda certeza nascerão asmáticas numa próxima vida ou com doenças pulmonares, ou então nascerão com a disposição para doenças respiratórias ou para a asma. É assim, de fato, que o aspecto anímico desenvolvido em uma vida terrena, em decorrência do interesse pelo mundo visível, expressa-se na predisposição para a saúde ou doença na próxima vida terrena.
Então, né, aquilo que nós conversamos anteriormente é bem complexo, né? Tem as nossas intenções, o que foi vivenciado na vida ou vidas anteriores, e mais tudo o que acontece na atual. Então, precisamos estar atentos. Talvez alguém pudesse argumentar então que, sabendo disso, já se perde o gosto por uma próxima vida terrena. Mais uma vez, essa opinião é resultante do julgamento feito do ponto de vista terreno, que realmente não é o único, pois a vida entre a morte e um novo nascimento é mais longa que a vida terrena. Quando alguém é indiferente diante de algo visível em seu meio circundante, resta-lhe uma incapacidade de elaborar certos domínios entre a morte e um novo nascimento. E ele atravessou o portal da morte com as consequências dessa falta de interesse. Ele continua seu trajeto depois da morte. Não consegue aproximar-se de determinadas entidades. Certas entidades se retraem diante dele porque ele não consegue chegar até elas. Outras almas humanas com as quais ele conviveu na Terra parecem-lhe estranhas. Isso duraria eternamente. Seria como se os castigos do inferno fossem eternos, caso não fosse possível modificá-lo. Então, entre a morte e um novo nascimento, a pessoa decide voltar para a vida terrena e sentir no corpo adoecido o que se revelou ser uma incapacidade no mundo espiritual. Essa é a única cura possível. Quando se está entre a morte e um novo nascimento, deseja-se essa forma de terapia, pois a única coisa que se manifesta entre a morte e um novo nascimento é a incapacidade de fazer algo. Mas não se sente isso. Na evolução progressiva desse processo, quando se morre de novo e novamente se está no período entre a morte e um novo nascimento, o que foi dor terrena passa a ser o estímulo para recuperar o que tinha sido negligenciado. Pode-se afirmar, portanto, que, em essência, com seu karma, o ser humano traz do mundo espiritual para o mundo físico a saúde e a doença. Algum comentário, alguma contribuição? Eu fico imaginando se nessa vida a pessoa que tem problemas pulmonares, se ela se dedicar bastante à música, pode ajudar no tratamento. Isso é coisa para médico antroposófico. Ela está perguntando ou está afirmando? Eu só... Eu estou, eu estou perguntando, Claro que que a música, o canto principalmente, é muito importante, né? Tem aquele ditado que se diz, quem canta seus males espanta, né? Então isso é um dito verdadeiro. tem tudo a ver, porque cantar também movimenta bastante essa Sim. parte, né? Traz essa vida emocional, fica bem expressa no canto, né? Daí depende qual é o canto, lógico, mas em todo caso tem que cantar é, é um mecanismo de cura, né? Claro que a gente também dá outros medicamentos, mas essa questão aí é fundamental. E Muito nesse, obrigada, Paulo. Hum? Eu falei muito obrigada. Sim. E coincidentemente entrei num coral ontem.
Sim, música coral é muito boa, porque a gente às vezes desafina. Dentro de um coral a gente não desafina. Todo o grupo cantando afinado, a pessoa entra naquele mesmo tom e não e resolve a desafinação dela, né? Bom, e é bem interessante esse parágrafo, porque ainda que ele fale mais da música, ele fala da arte, porque ele fala da pintura também, né? Sim, E sim, é isso que o Dr. Paulo falou, como mexer nessa área do sentir é importante, é a cura, sim. né? Então, Eu vamos fiquei para as pensando, artes também. eu fiquei pensando nisso quando você leu aqui atrás, né, sobre isso, sobre as artes, que se é com a alma que a gente apreende as coisas do mundo, né, e a gente não se interessa pela arte, ou seja, nossa alma está meio que desinteressada, né? Entendi isso assim que ele falou. E aí quando chega lá no mundo espiritual, a gente vai olhar lá na nossa mochilinha lá e fala, ixi, não tem nada para eu fazer aqui, pode passar direto. Não, e lembra que nós já vimos em outras leituras no pós-morte, conforme nós vamos passando pelos ambientes, né, dos planetas, que a gente vai se vinculando às almas, por exemplo, com questão de saúde, com a arte, com a beleza. Se eu não vivenciei isso aqui, quando chega lá eu não reconheço. Então eu não, que é o que ele fala aqui, né? Nem consigo me relacionar com Claro. o mundo espiritual, com as almas que estão lá, porque eu não tenho identificação, não vivenciei, não levei nada para lá, né? Sim. Muito bem, vamos ler mais um pouquinho. Considerando-se, no entanto, que não há apenas um karma que se cumpre, mas também um karma em formação, ou seja, que algumas coisas podem ocorrer pela primeira vez, obviamente não se pode relacionar tudo que uma pessoa sofre como saúde ou doença na vida física com vidas terrenas anteriores. Sabe-se, todavia, que aquilo que se manifesta em relação às condições de saúde e doença como uma disposição interior é determinado karmicamente, segundo o desvio que acabei de caracterizar, pois o universo só se torna compreensível quando se consegue enxergar além da vida terrena. Antes de isso ocorrer, não se conseguirá entendê-lo. A vida terrena não consegue explicar o universo. Passando dessas condições internas do karma, as quais resultam do organismo para algo mais exterior, isto é, dirigindo-nos para fora, só podemos partir novamente para uma abordagem inicial do tema, de fatores que tocam o ser humano de perto. Tomemos como exemplo algo que pode ter um vínculo anímico muito forte com a disposição geral de saúde e doença anímica na relação com outras pessoas. Quero admitir o caso de alguém que, em sua juventude, encontra um amigo. Estabelece-se uma amizade de juventude muito íntima. As duas pessoas estão muito ligadas entre si. A vida as separa, de modo que talvez ambas, talvez mais especificamente uma delas, olhem para essa amizade de juventude com certa nostalgia. Essa amizade, porém, não consegue restabelecer-se por mais que voltem a se encontrar na vida. A amizade de juventude não se restabelece mais. Se os senhores imaginarem quanto pode depender karmicamente de uma amizade de juventude desfeita, os senhores admitirão que o destino de uma pessoa
pode ser profundamente influenciado por uma amizade de juventude desfeita. Na verdade, dever-se-ia falar sobre essas coisas partindo o mínimo possível da teoria. Falar a partir da teoria, em realidade, não tem muito sentido. Sobre tais coisas, só se deveria falar tendo por base ou a contemplação direta, ou tendo por base o que se obteve oralmente ou por escrito de alguém capaz de ter essa contemplação direta, levando em conta o que parece ter sentido, que seja compreensível. Elaborar teoria sobre essas coisas carece de valor. Por isso, quero dizer-lhes o que se descobre quando se faz esforço de investigar pela contemplação espiritual o que ocorre com uma amizade de juventude partida. Quando se retrocede a uma vida anterior, descobre-se, em geral, que as duas pessoas que em uma vida foram amigas na juventude e cuja amizade se desfez numa vida anterior, foram amigas em uma fase mais tardia da vida delas. Suponhamos, então, que duas pessoas são amigos ou amigas de juventude até os seus 20 anos de idade, e então a amizade se rompe. Retrocedendo por meio do conhecimento espiritual para uma vida pregressa, descobre-se que essas duas pessoas mantiveram igualmente uma amizade, mas essa iniciou-se por volta dos 20 anos e estendeu-se por toda a vida. É um caso bem interessante, encontrado com frequência quando se investiga essas coisas pela ciência espiritual. Investigando melhor esses casos, evidencia-se primeiro que o ímpeto de conhecer em uma idade mais jovem a pessoa com a qual se teve uma amizade em idade mais avançada leva então a conhecê-la na próxima vida realmente como amigo de juventude. Na vida terrena anterior, travou-se o conhecimento com ela como pessoa de mais idade. Isso provocou na alma o desejo de também conhecê-la na juventude. Como isso não é mais possível nesta vida, fica para a próxima. Isso tem uma influência muito grande se em uma das duas pessoas, ou em ambas, surgir esse impulso, o qual, depois da morte, continua se manifestando no mundo espiritual entre a morte e um novo nascimento. Pois então, é como se no mundo espiritual o olhar se fixasse na juventude. Existe esse anseio profundo de olhar fixamente para a juventude e não se desenvolve o impulso de encontrar novamente a pessoa em uma idade mais avançada. Por isso se rompe a amizade de juventude pré-determinada na existência vivida antes de descer para a Terra. Interessante isso, né? Eu fiquei com a sensação de que a gente sempre procura a unidade, o todo. Então, se eu conheci depois dos 20, gera esse interesse em saber como era antes dos 20. Aí, na outra vida, vivencia isso até os 20 e fechou o ciclo. Eu achei muito bonito isso. Não sei para vocês como soou. Cristina, esse rompimento não é um rompimento ou uma briga, pode ser um afastamento, seria isso? Sim, Isso Eu que não claro. ficou claro entendi para mim. Eu entendi como assim, um afastamento, sabe aquelas amizades que você fala, nossa, era tão amiga,
éramos colegas de escola ou vizinhas, estávamos sempre juntas e, de repente, cada uma foi para um lado. E mesmo que continue, né, cumprimentando nos aniversários, nas festas, aquela liga não acontece mais. Eu achei bem interessante. Não entendi como um rompimento brusco, dramático, não, só fechou o ciclo. Olha, eu te conheci com 20, chegamos aos 20, agora eu já sei como você era até os 20. Ok, Tá vamos para que, a próxima. que É engraçado que interessante. isso. Ah, Ah, pode não, Pode falar. falar, Cíntia, depois o não, eu doutor cheguei Paulo. depois. É uma ilustração rapidinho. Eu tive uma amiga, assim, com 15 anos, a gente estudava junto, né? E era uma escola lá no centro de São Paulo, então era gente de todo quanto é lugar. Aí eu fui para o Japão e ela foi depois, porque a gente estava lá. E aí até meus pais foram no casamento deles, né? Pra vocês verem como era uma amizade, assim, né? E aí, quando chegou lá no Japão, a gente convivia, enfim, foi uma amizade bem intensa, assim. Mas depois de uma briga, do qual eu fui a culpada, ela foi embora de lá e depois nunca mais ouvi falar na pessoa. Nem rede social ela tem nada. Então, assim, quando a Cristina leu agora isso, eu falei, nossa, eu acho que eu era muito amiga dela numa vida anterior, né? E eu precisava conhecê-la, assim. Eu sei que não dá para ficar encaixando essas coisas perfeitamente, mas foi muito forte, assim. Até hoje tenho Pode olhar saudade, para assim, mas isso agora, né, com essa nova informação. é muito consolador também. É, doutor Paulo? É interessante que a gente, nessa vida moderna, nós nos encontramos aqui com outras pessoas, né, uma vez por semana. Eu não conhecia vocês e, de repente, tem três grupos dessa biografia e eu me encaixei aqui no de vocês. E tenho. É bom, eu gosto, vamos dizer assim, é bom. Eu me sinto bem aqui, né? Porque Que bom. informações de vocês vêm. E como é estranho isso, né? Eu conheço pessoas na Alemanha, na França, na Suécia, não sei, no mundo, aqui na América do Sul, e a gente conhece um monte de outro, mas quanto tem de ligação mesmo agora na vida moderna é interessante, né? Quanto está ligado mesmo, num grupo assim, tem uma pessoa que a gente está mais ligado e outros não, mas às Sim, vezes tem até um antipático no meio pra gente, né? Naquele grupo. E a gente participa é muito, muito doido como tem coisa para a gente pensar, né? É como se eu gosto de uma música sinfônica, a nona sinfonia de Beethoven, né? Ela tem, é uma, quanto instrumento tem ali, quantas pessoas diferentes tem ali, quantas vozes diferentes, é muito, não tem como se trazer conclusões, é melhor só meditar no coração isso aí, né? exatamente, doutor Paulo, obrigada. É isso, é meditar. No início, nós estávamos falando, né, da complexidade que é o karma, porque ele fala no início do capítulo de todos os fatores que compõem o karma. É muita coisa, a gente nem abarca tudo. Quando falar agora eu estou entendendo, ele traz mais um componente. Pronto, ah, meu Deus, agora tenho que. Por isso também é isso aí, vamos meditar no coração. Obrigada. Acho que dá tempo da gente ler mais um pouco. Sim, Ora, o que estou lhes relatando é, de fato, de um caso da vida real. O que estou lhes contando certamente é algo real. Então surge a pergunta: como foi a amizade em idade mais avançada na vida precedente, a ponto de fazer aparecer esse desejo de, em uma nova vida terrena, ter novamente esse amigo na juventude? Para esse impulso de amizade na juventude não extrapolar no sentido de se continuar tendo a amizade em idade mais avançada,
deve ocorrer algo distinto na vida. Em todos os casos dos quais tenho consciência, sempre aconteceu que, se essas pessoas continuassem ligadas mais tarde na vida, se a amizade de juventude não tivesse rompido, eles se enfastiariam reciprocamente, porque a amizade de uma vida precedente, que era uma amizade de idade mais avançada, tinha sido estabelecida de maneira excessivamente egoísta. O egoísmo de amizades em uma vida terrena vinga-se karmicamente pela perda dessa amizade em outra vida terrena. Essa é a complexidade dos eventos. Mas sempre se obtém um fio condutor quando se reconhece que, em muitos casos, em uma vida terrena, duas pessoas, até mais ou menos os 20 anos de idade, levam cada uma sua vida por si, mas depois seguirem amigas. Ver a figura 6.1. Acho que vamos ler até o final e aí a gente vira para olhar as Sim, figuras. sim. Numa próxima vida terrena, em geral, essa imagem corresponde ao outro aspecto, a amizade de juventude. E depois cada uma segue sua vida. Isso é muito frequente. Pode-se notar que, em geral, as vidas terrenas singulares se complementam, diria eu, quanto à sua configuração. Aí é a figura 1, né? Que elas vêm separadas, se encontram, e aí vai seguindo. Ou o contrário, né? Elas começam nessa amizade junta e por volta dos 20 anos elas se separam. Com muita frequência acontece o seguinte: quando se encontra uma pessoa que influencia intensamente o destino, isso vale de maneira genérica e não para todos os casos, mas em uma encarnação se encontra uma pessoa na fase mediana da vida, é possível que, se estivesse junto dessa pessoa por questões do destino, no início e no fim de uma vida precedente. Então, a figura fica assim: convive-se com a outra pessoa o começo e o fim de uma encarnação. Numa outra encarnação, não se convive com ela no começo e no fim, mas encontra-se a mesma justamente no meio da vida. É a figura 7, a figura seguinte. Ou então pode-se descobrir também em uma vida como criança. Deixa eu começar de novo. Ou então pode-se descobrir também que, em uma vida como criança, se está muito ligado com alguma pessoa pelo destino. Em uma vida anterior, teve-se uma ligação com a mesma pessoa justamente antes de falecer. Esses espelhamentos são extremamente frequentes nas relações do destino. Muito lindo isso, né? Fiquei com uma. Fiquei. Fortaleceu aquela minha sensação de que precisa de um fechamento, né? Que os encontros acontecem desde a infância até o envelhecimento, até a morte, mesmo que não seja numa mesma vida. Eu, É, uma vez eu fiz um curso com a Luciana Pinheiro e ela estava falando desse espelhamento dos 31. Não sei se todo mundo aqui meio que sabe um pouquinho sobre isso. E aí a gente perguntou sobre encontro solar, né? Que ela fala desses 33,
E eu lembro que ela falou assim, às vezes você conhece aquela pessoa, convive com aquela pessoa naquele período dos 31 e meio, e aquela pessoa ela te impulsiona para o futuro, ou seja, ela não tem que continuar te acompanhando, né? Ela vem justamente para trazer aquele impulso, né? Diferente do nódulo lunar lá dos 18, que tem a ver Hum. com o passado, né? Eu É. fiquei pensando se isso agora com essa figura, né? Se isso não conversa assim com o que ele está falando. Também acho que tudo conversa, porque ele mesmo fala, é tudo muito complexo, tem muita coisa, né? Então, pode também. Doutor Paulo ia falar alguma coisa? Não, Não? só comentar que eu passei dos 63, então eu estou preparando a próxima vida já, né? Eu estou com 83 agora, então vocês vão me encontrar em algum lugar lá. Eu vou encontrar Nos vocês. encontraremos. Ah, nessa fase da vida, nós vamos brincar de roda na próxima, certamente. Paulo. Algum professor Waldorf que nos aguarde. Sim. Ana Rita? Só vou colocar uma curiosidade aqui. No antigo primário, no antigo ginásio, no fundamental 1 e 2, tive um grupo de amigos e nós permanecemos juntos por muito tempo. Olha, assim, não é só com você que acontece coisas confusas. Faz uns 10 anos nos reencontramos. Ficamos afastados, tá? Mas a gente era muito unido, era um grupo muito unido. Cristina e amigos. Deu uma briga nesse grupo depois desse encontro e todo mundo se separou. E a briga foram por questões políticas, foram por função de partidos políticos. Então, os primeiros encontros foram maravilhosos. Mas depois foi uma sucessão de brigas, ou seja, ninguém se fala mais. Olha que estranho, deve ser por isso, né? Fala, né, e aí me dá mesmo essa sensação, completou o ciclo, não tem mais o que juntar. Mas uma coisa que me chamou a atenção aqui, agora eu perdi exatamente onde ele fala, que é para a gente observar as coisas, o que a gente pode observar, que é o que eu sempre falo, eu gosto de olhar tudo isso que a gente lê e aprende em nós, no nosso entorno, nas nossas relações. Porque senão a gente fica muito elocubrando na teoria, as hierarquias, né? E não observa o que é importante, é que somos nós, né? Aqui o nosso momento, o nosso contexto de vida. Ô, Maíra, Cris, eu levantei a mão aqui. Você ainda tá gravando, né? Eu você queria, quer eu queria depois? falar depois da gravação. Tá bom. Então, ó, deu o nosso horário, eu vou pausar, vou interromper a gravação.